Oi. Tempos difíceis, né? Muito propício para serem forjados homens e mulheres fortes. Me perguntaram o que estou achando de tudo isso que está acontecendo. Pandemia, isolamento social, briga de poder que traz como pano de fundo uma pretensa guerra entre saúde e economia. São tantas variáveis a serem consideradas que, se eu me aventurasse a trilhar cada uma delas, eu poderia enganar alguns como um gênio, que eu não sou, mas com certeza muitos me achariam um idiota. Por isso, eu vou tentar simplificar do jeito que sei falar, não só com o apontamento da causa, mas com a solução. Pois sempre achei que só apresentar o problema, que aliás nem precisa ser apontado, todos, a maioria estão sentindo na pele, eu correria o risco de ser confundido com um desses âncoras de noticiário que sobrevive de catástrofe. Sabe, aquela coisa do quanto pior, melhor, vende mais. Veja, tem uma historinha, uma parábola, que aliás acho que muitos conhecem. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de melhorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de resposta para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu o seu santuário, decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que não seria possível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho, com o objetivo de distrair sua atenção. De repente, deparou-se com o mapa do mundo. Era o que procurava. Com auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho dizendo: "Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar um mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se você consegue consertá-lo bem direitinho. Faça tudo isso sozinho." Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Mas, algumas horas depois, ouviu a voz do filho que chamava calmamente: "Pai, papai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho." A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos das suas anotações, certos de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Então ele perguntou: "Você não sabia como era o mundo, meu filho? Como conseguiu?" "Pai, eu não sabia como era o mundo. Mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar um homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar um homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo." Bem, eu sei que consertar um homem não é assim tão simples como valer-se de um rolo de fita adesiva, pois o homem é mais que uma simples imagem no papel.
Homem tem sentimento, homem tem raciocínio, tem toda uma história, tem um intangível. Veja, eu não sei quanto a você, mas eu sou um completo ignorante tecnológico. Não lido de forma desenvolta com a internet. Não tenho habilidade com o celular. Estou apanhando agora para fazer esse vídeo. Peguei uma época em que, para falar com alguém por telefone, pedíamos ligação numa central. Eu usei ficha telefônica. Computador, para mim, é algo maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, assustador, pois, para mim, é altamente complexo. Não tanto como o homem, é lógico. O exemplo é só para comparar. E veja, um computador do nada para, do nada trava. Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? É só o meu que trava. E eu vou lhes confessar, quase sempre não sei procurar a solução do problema que se apresenta quando ele trava. O máximo que sei fazer é desligar e ligar novamente para ver se funciona. Agora tem uma coisa e eu acho que você vai concordar comigo. Quando o computador, ou o notebook, ou o iPad, ou o celular simplesmente para de funcionar ou apresenta um defeito, a melhor solução é levar para a assistência técnica. E daí você tem duas opções. Ou você leva para aquela assistência técnica do fabricante, que traz a garantia de fábrica e reposição de peças originais, mas que vai detectar o software pirata e eventual mau uso do equipamento. Ou você vai para aquela assistência técnica ali da esquina, sabe, aquela que oferece um serviço baratinho, que inclusive tem um programinha maneiro que dribla o original, sabe, aquele tipo de serviço que quando você pergunta da garantia, logo recebe a resposta: "La garantia soy yo". Você sabe o que eu estou falando. Pois é. Esse homem tão perfeito, concebido à imagem e semelhança de Deus, um dia resolveu que poderia agir fora das especificações do fabricante. E daí não deu outra. Veja, o fabricante já sabia que isso ia acontecer, não foi surpreendido, pelo que estendeu a garantia, mesmo não sendo um defeito de fábrica, ofereceu um tratamento como se fosse uma espécie de recalque. Mas muitos dos homens não quiseram saber. Eu é que não vou ficar na mão desse fabricante. Preferiu o servicinho da esquina. Optou pela chamada gambiarra. Veja, quando se percebeu nu, cobriu-se com folhas de figueira. Gambiarra. Olha, o fabricante, Deus, Pai da criação, pois quem cria recebe esse nome, Pai, sabia que o homem iria insistir em tentar consertar seus inúmeros defeitos por si só, ou continuar se socorrendo das oficinas de esquina. Software pirata em cima de software pirata, jeitinho em cima de jeitinho, fita adesiva que conserta só aparência, sabe? Mas que nada disso daria certo. Chegaria ao ponto em que estamos hoje. Muitos apontam que a solução está numa melhor distribuição de renda. Outros apontam que está no livre acesso aos programas de saúde e avanço da ciência. Outros que a questão se resolve com segurança pública e educação, combate à corrupção, tratamento do periférico. Só dos sintomas. Mas eu vou contar algo maravilhoso. Falei de solução, né? O fabricante, Deus, Pai, antes de tudo isso que aconteceu e está acontecendo, como já sabia de tudo,
ele desenvolveu a possibilidade de uma completa reprogramação original. Veja, não é algo novo, pois já existe desde a eternidade. É maluco, né? Consiste em uma espécie de formatação que reordena tudo e, ao mesmo tempo, detecta os vírus existentes e os expulsa completamente. Ou seja, nesse programa original já vem instalado um antivírus, que ele deu o nome de Espírito Santo, que lhe avisa qualquer tentativa de invasão aos planos originais do fabricante e sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, e ao mesmo tempo lhe dá armas para o combate. O mais interessante é que, embora possa resolver todos os problemas, isso tudo não é algo criado para resolver uma imperfeição de fabricação, como se houvesse possibilidade de ter ocorrido um erro do fabricante, mas faz justamente parte de um plano original concebido na eternidade e que foi lançado e está à nossa disposição há muito tempo. É assim, só para vocês entenderem. É como se na festa de lançamento do produto homem, lá na eternidade, numa reunião de 3, Pai, Filho, Espírito, em um só, Deus, o Criador, já sabendo de tudo, antes de qualquer coisa, usando de sua onipotência, dissesse simplesmente: haja cruz. Já no lançamento, aqui entre nós na terra, o fabricante pai da criação ouviu a conclusão do plano perfeito proclamado na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a última palavra de veredito: está consumado. Como a dizer: pronto, acabei, perfeito. Bem, mas já falei muito, eu vou concluir. O que eu acho de tudo isso? Uma maravilhosa oportunidade para o homem se consertar com Deus, com o Criador, e com isso consertar o mundo. E olha que não precisa de fita adesiva ou cola. Certa vez, Pedro se aventurou a andar sobre a água. Mas como começou a afundar, o natural para um pescador seria nadar. Mas não. Ele não fez isso. Ele gritou: socorre! E Jesus estendeu a sua mão e Pedro voltou em segurança ao barco. A solução não está no esforço próprio de nadar, como muitos estão tentando fazer, mas no gritar socorro e andar de mãos dadas com Jesus. Se você quiser nadar no meio da tempestade ou ficar usando fita adesiva para consertar só a imagem, se você se preocupa só com a imagem do homem, fica à vontade. Eu prefiro pedir socorro para Jesus, que me muda por inteiro e ainda me faz andar acima da tempestade. Tudo pode começar nesse instante. Tudo pode começar por você. Basta orar comigo assim, de maneira bem simples. Pai, socorre-me. Eu quero me consertar. Eu quero me livrar dos meus maus caminhos que me separam de Ti. Eu quero renunciar a tudo quanto foge de seus planos. Eu já cansei de nadar contra a sua vontade e me remendar com fitas que só tentam esconder minhas imperfeições. Eu reconheço que sou pecador e preciso desesperadamente do seu perdão. Eu reconheço aquele perdão que me foi concebido na cruz por Jesus e proclamo ser Ele o meu Salvador, o meu Senhor.
entra na minha vida, molda os meus pensamentos, transforma as minhas atitudes. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe.